Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como vocês viram aí, né? Eu postei na comunidade e postei também um vídeo arrumando as malas, que a pequena Alice, ela nasceu, né? Tá aqui, ó, deitadinha aqui. Gente, eu fico um pouco tremendo na câmera porque eu não tenho aonde apoiar. Eu tô sentada na cama. E aí eu vou contar o que aconteceu pra vocês. No vídeo de eu arrumando a bolsa de maternidade, eu falei pra vocês, eu mostrei pra vocês, né? E aí, até no final, eu coloquei que eu precisei ser internada e tal, que provavelmente a pequena Alice viria ao mundo. E aí, como eu falei no vídeo também, eu passei muito mal à noite. Muita dor de cabeça, muita dor na nuca, vomitando. E eu sentia como se minha cabeça ela fosse explodir. Como se quisesse aquela pressão sair, sabe, pela cabeça. Uma sensação muito ruim. E aí, como eu tinha a ultrassom marcada, né, na parte da tarde, às 14 horas, eu pensei assim, eu vou, né, na ultrassom, ver se tá tudo bem, já aproveito e passo com o médico lá. Gente, eu fui dar uma pausa aqui pra ela mamar. E se ficar tremendo o celular é porque eu não tenho onde apoiar, então eu tô segurando aqui no braço mesmo. Então, como eu estava falando, né, lá onde eu fazia, né, a ultrassom, lá é a área de risco da gestante. E aí, eu aproveitava, né, e já passava, porque até então eu achava que era uma crise de enxaqueca. E aí, gente, eu não sei se vocês são assim, mas eu acredito muito em significado dos sonhos. E aí o Rian acordou, meu filho mais velho, né? Ele falou, mãe, eu tive um sonho que parecia ser tão real. E eu perguntei, né, o que ele tinha sonhado. E aí ele falou que sonhou com um anjo, que ele viu o anjo, ele acordava e viu o anjo no pé da cama dele. Era um anjo branco, só que ele não enxergava rosto, ele só via luz e tava com uma roupa branca e as asas bem grandona. E ele falou que o anjo era muito alto. E aí eu sempre que alguém sonha aqui, eu corro olhar, né? O significado do sonho. Comenta se vocês também são assim. E aí eu fui olhar, né, o significado dos sonhos. E aí falava que era nascimento ou aumento na família. E aí, gente, o Rio falou, mãe, será que minha irmã vai nascer hoje, né? Aí eu falei, gente do céu, falei, se ela nascer, não tem nada pronto, né? Tá assim, tava mais ou menos que pronto, né? Eu já tinha deixado as roupinhas separadas, tanto as minhas quanto dela pra levar, mas não tinha colocado na mala ainda, né? E a gente não tinha montado o berço ainda. A gente ia montar nessa noite, na quarta-feira. E aí eu fui pra. Aí eu peguei e resolvi arrumar. Falei, então eu vou arrumar, vou deixar tudo arrumado, né? Porque vai que, né? E aí fui, até comecei a gravar pra vocês, né? Eu arrumando, colocando as coisinhas na mala. Porém, minha dor de cabeça começou a aumentar. E aí eu parei, né, de gravar. Fui deitar um pouquinho e deu o horário de eu fazer a ultrassom. Aí eu fui fazer a ultrassom. Chegando lá, o médico perguntou. Ele começou, né, a fazer o exame. Ele perguntou pra mim. Ele falou: Você tá se sentindo bem? Você tá sentindo alguma coisa diferente? Aí eu falei pra ele: hoje eu não tô muito legal. Aí ele perguntou o que eu tava sentindo. Aí eu falei, né? Eu falei: eu passei muito mal essa noite, muita dor de cabeça. Aí até falei: Acho, né, que é minha crise de enxaqueca. E falei os sintomas pra ele. E aí ele foi e mediu minha pressão. E a minha pressão tava alta, tava 15/8. E o normal da minha é baixa. O normal da minha é 9/6. Então, quando ela chega a 12/8, eu já começo a passar mal. E aí ele pegou e pediu pra mim ir direto pra maternidade. E a maternidade é do lado. Ele falou, ó, sai daqui com o seu exame e vai direto pra maternidade. Aí eu perguntei pra ele o que tava acontecendo, né? Aí ele falou, olha, você tá com perda de... Sua bolsa rompeu? Eu falei, não, né? Então, eu já tive bolsa rompida em parto, então eu já sabia como que era, né? Aí eu falei pra ele que não. Aí ele falou, olha, então, você tá tendo uma perca muito grande de líquido. Então, a sua pressão tá subindo e a pressão alta, ela seca o líquido amniótico. E aí, né, eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu saí de lá e já fui pra maternidade. Chegando na maternidade, passei, a médica olhou, aí a médica perguntou se eu tinha alguma ultrassom
feita antes, né? Lá com o resultado. Aí eu falei pra ela, falei, ó, eu tenho uma aqui que vai fazer uma semana que eu fiz, que eu paguei. Eu fiz, eu tenho ela aqui. Nessa que eu paguei, o líquido tava em 115, então tava ótimo. A que eu fiz, que o médico pediu pra mim pra maternidade, tava em 46. Então baixou muito em uma semana. Aí ela pegou, olhou minha pressão continuava 15/8. E a dor de cabeça. E. Princesa ali acordou, gente. Peraí, vou dar uma pausa aqui pra pegar ela. Então, gente. E aí eu enxergava também muita estrela colorida. Tinha hora que minha vista embaçava e eu começava a enxergar aquele monte de estrelinha piscando. E aí eu fui. A médica mediu, né, minha pressão e tava ainda 15/8. Ela fez. Olha, gente, quem acordou? E aí eu falei pra ela, eu falei, não, minha bolsa não foi rompida. Eu não tô perdendo líquido. Aí pediram pra mim ficar com forrinho, né? Como se fosse um absorvente, pra ver se tava vazando líquido ou se realmente tava secando por conta da pressão. Que foi, meu amor? Quer mostrar pra titia que você nasceu? Bom, gente, ela acalmou aqui, ó. Acho que ela vai dormir. Então, voltando ao assunto. Então, eu falei, né, que não tava escorrendo nada, que era somente, a única coisa que eu sentia era isso, era dor de cabeça, parecendo que a minha cabeça ia partir, sabe, explodir, a vista embaçada e enxergando essas estrelas coloridas. E aí ela viu que minha pressão não abaixava e realmente eu não tava com perca de líquido. E aí ela falou que ia me internar. Ela falou, olha, Evelyn, eu vou te internar, por quê? Se eu liberar você, você precisa de uma nova ultrassom para confirmar, para ver se isso não é um erro médico. Porque se eu te liberar, vai demorar para agendar, né? Tipo assim, não que demorar uns 2 dias mais ou menos. No outro dia era feriado de Corpus Christi, no dia 8, né? E não ia ter lugar aberto mesmo para pagar. Então ela preferia me internar e também eu internada iria controlar minha pressão com medicação na veia. A gente conseguiu um lugarzinho aqui, ignorem a bagunça no fundo, porque ainda não colocou a porta no guarda-roupa. Mas pelo menos o celular vai ficar paradinho. Então, e aí ela conseguiria, né, controlar minha pressão com medicamento, né? E eu faria ultrassom no outro dia cedo. Porque para fazer a ultrassom no hospital, você tem que estar internada. E aí me internaram. Só que não tinha leito. Tava tudo lotado. E eu tive que ficar até umas 4 horas da manhã em cadeira. E nada da minha dor de cabeça passar. A pressão baixar. Mesmo com o medicamento que eles deram. E aí, quando foi 4 horas da manhã, conseguiram uma maca pra me deitar, né? O meu esposo ficou o tempo todo comigo. Eu tinha direito a acompanhante, né? E aí, os meninos ficaram em casa com a minha sogra. E aí, 4 horas da manhã, conseguiram essa maca. Aí, eu pude deitar, descansar. E aí, minha dor de cabeça passou. Não deu mais dor de cabeça. E a pressão baixou pra 13/7, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, 8 horas da manhã, surgiu um leito. Eu fui pro quarto. E a médica falou, olha, agora a gente vai... Eu já pedi a sua ultrassom, agora a gente tem que esperar. Mas era certo de eu fazer ainda no mesmo dia, né? Na quinta-feira. E aí, por volta de umas 3 horas da tarde, eu fui chamada pra fazer ultrassom e fui lá fazer. E aí, quando eu fiz, a médica que tava lá fazendo falou, realmente você tá perdendo muito líquido. O seu bebê já tá quase sem nada de líquido. Então, como não tá escorrendo, né, pelas pernas, é a pressão que tá secando o seu líquido. E aí pediram pra mim voltar pro quarto, eu voltei. E aí, quando foi umas 8 horas da noite, mais ou menos? Não, mais. Umas 9 horas da noite, mais ou menos, por aí, veio uma médica conversar
comigo e com meu esposo. E aí ela explicou que a bebê já estava praticamente sem nada de líquido dentro, né, da barriga. Ela falou que era como fosse uma bexiga com uma coisinha dentro. Conforme a bexiga vai esvaziando, ela vai grudando e, no caso, a placenta, né, ela iria grudar na bebê e corria o risco dela grudar ao cordão umbilical e aí não passar oxigênio para bebê e aí a bebê falecer dentro da barriga. Então ela não iria esperar mais, ela já ia me preparar e já iria fazer a cesárea. Corri o risco de ela precisar ir para UTI, porque ela era prematura, eu estava na conta do médico, do meu médico, eu estava de 35 semanas e 2 dias. Mas, se fosse contar pela primeira ultrassom, dava 34 semanas e 5 dias. Então, ela ia se basear na minha primeira ultrassom, 34 semanas e 5 dias. Então, ela poderia, né, ir para UTI. E como era a quarta cesárea, eu corri o risco de ter hemorragia, né, por conta do ter cortado já várias vezes o mesmo local. E também o problema da pré-eclâmpsia na hora do parto. E quando ela falou isso, né, tipo assim, a gente fica, né, nervosa, né, a minha pressão subiu. Foi pra 15/9. E aí eu falei pra ela que eu queria operar tal, mas o médico que dá o último parecer pra gente operar tava agendado pra mim pro dia 17 agora de junho. Porque você só pode passar com esse médico 10 dias antes do seu parto. Então, não tava agendado. Mostrei os papéis pra ela, tudo faltava, mas não teve jeito. Não consegui fazer minha laqueadura. Fiquei muito triste por causa disso. Muito, muito mesmo. Porque agora, pra me fazer, eu tenho que me internar de novo, tenho que fazer outra cirurgia. Então, fiquei muito triste por isso. Mas, na hora, né, a gente só pensava na bebê. Então, aí eu fui pra cesárea. Aí, como a minha pressão tava alta, eu tive que tomar 2 anestesias nas costas. Eles explicaram lá, gente, eles começaram a falar. Só que aí começou, tipo assim, eu acho que é porque eu tava nervosa. A minha respiração trancou, eu não consegui respirar pelo nariz. E aquilo começou a me dar um desespero. E a gente vai colocar o oxigênio. E aí meus braços, eu tremia. Tremia sem parar. Nossa, foi uma sensação muito estranha, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. E aí já veio aquela dor de cabeça. E como era, a médica explicou assim. E aí a médica me explicou assim: toda vez que a gente faz um corte, uma cirurgia, por dentro, aquele corte, ele dá tipo uma aderência. Então, vai ficando mais difícil o corte. No meu caso, que já era quarta, então era mais complicado ainda, né? Então, eles só deixaram meu esposo entrar na hora que já tava quase tirando a bebê. Já tava tudo pronto pra tirar a bebê. E aí, foi bem difícil pra cortar, tanto pra cortar quanto pra costurar. No berço que meu bebê começou a doer e ela dormiu. Então, eles deixaram só meu esposo entrar, quando sim, só faltava tirar a bebê. Então, aí chamaram meu marido e tal, tiraram ela. Ela nasceu com 44 centímetros, 2,530 kg, às 22 horas e 38 minutos. E aí eles fecharam, né? Aí tava até com dificuldade de fechar e tal, mas demorou bastante pra fechar. Nossa, a dos meninos foi meio mais rápido. Só que aí fecharam, eu fiquei lá no pós-operatório e voltei pro quarto só às 3 da manhã. Porque tinha que ficar esperando a pressão baixar. Não podia sair de lá até a pressão normalizar. Ó, gente, não tem jeito. Mocinha aqui, ó. Quer aparecer no vídeo de qualquer jeito. Então, aí eu fiquei no pós-operatório até as 3 horas da manhã. Que aí foi quando a minha pressão, ela baixou, normalizou. E aí eu pude ir pro quarto. Aí no quarto meu esposo já estava lá com ela, né? Desde a hora que ela já tinha nascido. E aí, gente, tem que esperar, né, um tempo lá, né? Pra você poder comer, pra você poder erguer a cabeça, pra você poder levantar.
fui poder levantar, já era umas 3 horas da tarde da sexta-feira, né? Que ela nasceu na quinta noite, então da sexta-feira. Eu fui poder comer, fui poder sentar, teve que amamentar ela deitada. Ela não conseguia pegar peito. Foi uma luta pra ela pegar peito, porque ela não conseguia sugar o peito. E aí eu tinha que ficar tirando aquele colosso num copinho, então eu tinha que ficar apertando. Tanto é que minha mama machucou, tá doendo, tô usando pomada. E aí, gente, pelo fato dela não conseguir mamar, ela não conseguia fazer cocô. E aí foi batendo desespero porque ela não fazia cocô. Ela nasceu na quinta noite. No sábado era pra mim ter ganhado alta, mas como ela não tinha feito cocô, eles não iriam liberar. A médica passou cedo e falou: mãe, só a única coisa que vai te segurar aqui vai ser por conta dela não ter feito cocô. Aí ela precisou fazer exame, fez exame de sangue, raio-x. Aí, graças a Deus, deu tudo normal. E aí, quando ela fez o exame de sangue, e ela foi tomar o banhozinho, ela foi e fez. Conseguiu fazer. Aqui, gente, agora eles só dão banho depois de 24 horas de nascido. Antes dava banho, tipo assim, se a criança nascesse de manhã, de tarde dava banho. Agora não, agora eles falam que eles precisam ficar com aquela sujeirinha de parto. Então só dá um banho 24 horas depois. E aí, quando foi de tarde, por volta de umas 5 horas da tarde, ela já tinha feito 3 vezes cocô. E aí eles avisaram que eu não poderia mais ficar na maternidade, porque eu já estava de alta e a bebê não. Então a gente teria que ir para pediatria. Só que na pediatria, gente, eu ia ter que ficar sentada na cadeira e ela no bercinho. E aí, gente, me deu um desespero porque eu tava com muita dor. O médico me liberou, mesmo eu estando com começo de hemorragia. Tava sangrando, tendo muito sangramento. E aí me bateu um desespero. Bateu um desespero, comecei a chorar, liguei pro. E aí, gente, bateu um desespero, já comecei a chorar. Porque eu ficava pensando, gente, como que eu vou ficar numa pediatria com a bebê recém-nascida, em cadeira, e daí eu não podia ter um acompanhante, porque na maternidade eu tinha direito a acompanhante. Então, cada hora se revezava pra ficar um comigo, né? Pra me ajudar, porque assim, dói pra você levantar, você não pode abaixar, né? Então, e na pediatria eu não ia poder ficar. E aí, a gente bateu um desespero. Aí eu pedi muito pra Deus, falei, meu Deus, que não deixa, ou eu sair da maternidade, né? Eles deixam eu ficar na maternidade, porque eu tenho que ficar na maternidade até surgir uma vaga na pediatria. Ou que me desse alta, né? E aí, gente, quando foi 8 horas da noite, a pediatra voltou pra ver ela. E assim, gente, toda vez que a pediatra pedia pra ir lá no quarto ver ela, como ela tava, ela tinha feito cocô, graças a Deus. E aí, quando a pediatra voltou às 8 horas da noite pra ver ela, a pediatra falou: mãe, a única coisa, os exames dela veio tudo perfeito, a única coisa que estava segurando ela aqui era pelo fato dela não ter feito cocô. Então, como ela fez, eu vou dar alta pra senhora. Ela pode arrumar as coisas que a senhora vai pra casa. Gente, aquilo me deu um alívio tão grande, mas tão grande, tão grande. Ai, comecei a chorar, agradecer a Deus, porque eu não conseguia imaginar como que eu ia ficar lá na UTI, né? Oh, repreendido, gente. Eu não conseguia imaginar como que eu ia ficar lá na pediatria, sem acompanhante, em cadeira, sabe? Nossa. E aí, graças a Deus, a gente veio pra casa. A gente veio. Gente, eu só troquei ela, foi muito rápido. Eu fiquei tão feliz. E eu queria tanto ir embora dali que eu coloquei um macacãozinho nela. Nem a saída de maternidade eu coloquei nela. Coloquei um macacãozinho nela, qualquer. Só troquei porque eu tava de pijama, coloquei um vestido e vim embora. Porque eu não aguentava mais ficar ali. Então, meus amores, é isso. Esse é a história, né? Meu relato de parto, do porquê a Alice nasceu. Gente, eu só tenho a agradecer. Ela é muito perfeitinha. Olha, gente, tá dormindo meu pepininho. Ela é muito perfeita, gente. Dorme super bem, graças a Deus. Agora ela já tá pegando peito. Tá mamando muito, muito bem, graças a Deus.
Tá fazendo xixi, cocô, tudo normalzinho. Ela é muito boazinha. Dorme praticamente a noite toda. Eu tenho que acordar ela pra dar mamar, pra trocar a fraldinha dela. Porque ela não dá trabalho, gente. Mas é isso, meus amores. Como foi cesárea, né? Então a minha sogra tá aqui comigo, né? Porque eu não posso fazer as coisas. Eu sinto muita dor, gente, na cesárea. Muita. Dos meninos não foi assim. Mas essa, eu sinto muita dor. Nossa Senhora. Então eu não consigo nem levantar de tanta dor. Então, não vai ter vídeo, né, de rotina. Por conta que eu tenho que ficar sentada, tenho que ficar de repouso, não tenho o que fazer, né? Então, eu vou conseguir trazer algumas coisas aqui, né? Do dia a dia com ela. Porém, eu não sei se eu vou conseguir liberar vídeo todo dia, porque pra não ficar repetido, né? Porque eu fico sentada, então. Mais deitada, né, aliás. Então, não vai ter conteúdo. Mas o que eu puder trazer pra vocês aqui, tá bom? Eu vou trazer. Então é isso, meus amores. Quem é novo, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo meu, tá bom? E deixe seu like pra ajudar. E aqui tá aqui, gente, meu mocinho. Olha, gente, como ela é perfeitinha. É isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo.